O poder familiar, encarado sob a perspectiva da teoria geral do direito privado, ele é um poder funcional. Esta é a categorização tradicional, científica e mais adequada. Hoje, no Brasil, iniciando por Portugal, já que aqui estamos, hoje em Portugal, estão se reduzindo os números de autores, de estudiosos, que conseguem entender plenamente o significado deste enquadramento. No Brasil, praticamente inexiste, com honrosas exceções, por sinal, duas delas presentes no nosso evento, os professores Nelson e Rosa Neto. O poder funcional. Aqui em Portugal, nós temos autores como Jorge Duarte Pinheiro, Luiz Alberto Carvalho Fernandes, Antônio Menezes Cordeiro, que em suas obras, ou de direito de família, ou de teoria geral, vão ao ponto central da figura, ao ponto central da disciplina do poder familiar ou poder paternal, como um poder funcional, não um direito subjetivo, não um dever jurídico, não uma obrigação em sentido estrito, mas um poder funcional. Ainda do ponto de vista terminológico, eu devo concordar com a observação que é feita pelo professor Menezes Cordeiro, no sentido de que a reforma do Código Civil português, ainda que bem intencionada, ao introduzir o termo responsabilidades parentais, não se mostra muito adequado do ponto de vista de adequação à teoria geral. Se trata de poder aqui, posição jurídica ativa, não de dever jurídico. Isso ficará claro na sequência da exposição. Muito menos de responsabilidade. O dever dos pais com relação aos filhos é imposto em nível constitucional. Isso claramente no Brasil. Artigo 229 da Constituição Federal. Este é um dever de caráter público, que no âmbito privado se manifesta ou dá margem à geração de um poder funcional, poderes jurídicos que permitem que os pais efetivamente cumpram esse dever. O que é o poder funcional? Categoria à qual se retorna o poder familiar. Trata-se de uma posição jurídica subjetiva, ativa, complexa. Portanto, de um conjunto, uma reunião, um complexo de posições jurídicas subjetivas, ativas, elementares, conforme uma terminologia, uma teoria cada vez menos conhecida, mas que pode ser acreditada a autores deste porte. O jurista norte-americano Wesley Newcomb Hoffeld, em trabalho posteriormente desenvolvido pelo jurista italiano Giuseppe Lumia. O poder funcional, assim como o direito subjetivo, são redutíveis a partículas menores, são integrados por poderes menores, como as pretensões, as faculdades, os poderes formativos, as imunidades, cada qual com a sua lógica própria. Vamos examinar isso no que diz respeito aqui hoje ao poder familiar. Mas o que caracteriza o poder funcional é que este complexo de posições menores, de poderes menores que lhe dão forma, é atribuído a um sujeito em virtude não da proteção do interesse deste sujeito titular do poder funcional. É atribuído ao titular para a proteção do interesse de um terceiro. É isso que caracteriza o poder funcional. E que, se nós compreendemos isso adequadamente, nos livramos de uma série de dilemas, como ter que ficar o tempo todo fazendo referência
ao direito dos pais sobre os filhos ou aos deveres que os pais têm em relação aos filhos, quando o que nós temos é, em matéria de poder familiar, de um modo geral, pura e simplesmente um poder funcional, que pode ser desmembrado em diversas pretensões, diversas faculdades, diversos poderes formativos, comumente chamados aí de direitos potestativos, não é assim? E imunidades. Nós estamos esquecendo dessa disciplina jurídica dos nossos estudos hoje em dia. Isso não pode acontecer. A mais importante posição jurídica, subjetiva, ativa, complexa, é o direito subjetivo. Todos nós sabemos isso. E o que marca o direito subjetivo é a atribuição a um titular para a defesa, para a proteção do seu próprio interesse, do interesse do titular. O que marca o poder funcional é que ele é atribuído ao titular para a proteção do interesse de terceiro. No caso do poder familiar, isso se torna claro. Os titulares do poder familiar são o pai e a mãe. O interesse tutelado, o interesse protegido, é o interesse do filho. É o interesse do filho. Ainda que os interesses de pai e mãe possam ser realizados, e são frequentemente, quando do exercício do poder familiar. Por exemplo, no que diz respeito à pretensão, o poder de exigir, pois isso aqui é uma pretensão, que os pais exercem em relação aos filhos quanto à educação, quanto à criação. É óbvio que o pai realiza o seu interesse na educação, na formação do filho, mas o interesse predominante, atribuído pelo ordenamento jurídico, é o do filho. Inclusive para situações de conflito, deve prevalecer o atendimento do interesse do filho. Um outro traço marcante de disciplina típica do chamado poder funcional. Repito, categoria a qual nós reconduzimos o poder familiar. Ele é atribuído ao titular para ser exercido. Esse é o momento em que autores não estão analisando profundamente a matéria, identificam aspectos passivos ou aspectos de dever